primeira coisa que a gente vai fazer, preparar o ambiente, né? Então, eu já tenho aqui minha pastinha, vou criar uma nova pasta, que vai ser a pasta do mini projeto 04. Dentro dela, vou criar uma pasta, que é a Resources. Dentro da Resources, vou criar outras duas pastinhas. A CSS, vai estar o estilo, e a Images, que vai estar as imagens, tá? Eu vou precisar do seguinte, ó, vou voltar aqui para as aulas. Eu tenho aqui que eu vou disponibilizar os recursos, tá? Eu tenho um estilo, que é o Normalize, que eu vou pegar ele aqui, copiar, colocar lá no mini projeto no CSS, e também vou pegar as imagens, todas elas. Copiar e vou jogar lá também, para já deixar pronto. Bom, preparamos aqui o ambiente, agora eu vou abrir ele. Deixa eu deixar aqui que vai abrir o index, né? Vou abrir a pasta para começar a trabalhar aqui no visual. Ô, professor, mas a gente não recebeu nada com as imagens. Vocês já querem ir fazendo? Professor, Oi? mas a gente não recebeu nada com as imagens. Eu vou disponibilizar aqui depois, Ok. tá? Porque o importante é vocês assistirem e depois fazer. Porque se for tentar fazer junto, aí vai... Vocês acabam às vezes se perdendo, tá? Então assiste, vê como eu estou fazendo, aí depois vocês fazem a prática, ok? Ok. Tá. Então aqui eu vou criar um arquivo novo, que vai ser o index.html. Dentro de resources CSS, eu vou criar também o estilo.css. Aqui no index, para começar, exclamação tab, ele facilita para a gente, né? O lang pt, o viewport a gente pode tirar por enquanto. E aqui eu vou colocar, ó, confraria café. Bom, eu preciso trazer o estilo. Nós temos dois estilos aqui, tá? O Normalize é aquele que a gente fez uma vez, só que a gente fez direto aqui, né? Colocando asterisco, lembra disso? O que ele faz? Ele já normaliza algumas coisas. Por exemplo, ele vai dizer que o line height é 1.15, já põe o WebKit quando ele precisa, ó. A margem do body ele já coloca 0. Então ele já deixa tudo pronto para a gente começar a trabalhar. Se tiver algum, por exemplo, se eu vim aqui criar um seletor A e fazer alguma coisa, ele vai agregar junto com o que está aqui. Se no seletor A eu colocar também a mesma propriedade, que é o background color transparente, se eu mudar o background color do seletor A, ele vai mudar, por quê? Porque a gente vai inserir, deixa eu tirar esse A daqui, nós vamos inserir, o Normalize eu vou fechar, ele aqui também. Primeiro, link. Vou trazer aqui o Normalize. Type. CSS. E o href vai ser em Resources, CSS Normalize. Então, se eu tiver alguma coisa no estilo nosso, que nós vamos criar aqui, que passa por cima, né, substitui o Normalize, ele vai dar preferência pelo nosso. Por quê? Porque o nosso vai vir depois aqui na lista, tá? Então, o Normalize, se a gente não aplicar nada que já tenha aplicado aqui, ele vai aplicar o daqui. Por exemplo, se eu não mexer na margem do body,
ele vai usar a margem 0, que é o que colocou aqui no Normalize. É só inserção de 2 estilos no mesmo site. Eu posso ter vários, tá? O Normalize, ele zera para a gente, entre aspas, ele deixa preparado o ambiente para a gente começar. Então, é Resource, CSS, estilo. Tudo que eu fizer no estilo que tem aqui no Normalize, ele vai substituir, porque o estilo veio depois. Se fosse o contrário, se eu tivesse colocado estilo em cima e o Normalize embaixo, ele ia usar o do Normalize. Agora a gente vai usar o do estilo. Então, se eu não aplicar nada que tenha aqui já, ele só agrega. Se eu aplicar alguma coisa que já tem aqui, ele substitui, tá? Então, vamos lá. A gente vai montar um site para uma cafeteria. E nós vamos ter o topo, um conteúdo e um rodapé. Primeiro, todo esse site nosso vai estar dentro do mesmo conteúdo. Seja o cabeçalho, o conteúdo e o rodapé, nós vamos deixar ele dentro de um container. Então, eu vou criar uma div aqui com o ID container. Tudo vai estar aqui dentro. Por quê? Porque nós vamos utilizar layout líquido. Lembrando, o layout líquido trabalha com porcentagem. Então, é mais fácil eu já colocar meu site inteiro dentro de um container já com layout líquido. Nesse caso, vamos vir aqui no estilo e vamos começar a criar aqui. Ó. Primeiro, eu vou formatar o body. Vou usar um background. Vou colocar aqui um background no body. Que background? Vou pôr uma cor e vai ser essa aqui, ó. F4, F2, EC. Um tom de areia, né? Caso o body, eu vou pôr uma imagem de fundo. Caso essa imagem acabe não carregando, ele preenche tudo com essa cor, tá? Então, além da cor, eu vou colocar uma URL. A URL vai trazer uma imagem de fundo. Lembrando, como a gente está no estilo que está na pasta CSS, eu quero entrar na pasta images. Eu tenho que fazer o quê? Voltar uma pasta para trás. Então, /, images, e aí eu vou usar essa aqui, fundo.png. O que vai acontecer? Ó? Vamos abrir ele aqui. Ó. Ele aplicou esse fundo inteiro. Esse fundo é apenas um quadradinho, um retângulo aqui marrom. Ele aplicou em tudo. Por quê? Porque ele está repetindo o fundo, tanto na horizontal quanto na vertical. Vamos colocar um no repeat, só para a gente ver. Ó. Esse é o fundo original. Ó. Onde ele não coube, onde a imagem só está aqui, eu pus para não repetir. Então, aonde não tem o fundo, a imagem, o que ele faz? Põe aquele outro que vai ser o tom de areia, que é esse aqui, ó. Tá? Eu vou usar esse fundo no topo aqui, ó. Eu quero que ele repita na horizontal. Então, eu vou vir aqui e colocar para repetir somente no X. Dessa forma, ele vai repetir a imagem no X aqui e não vai repetir no Y. Ok? Uma coisa que a gente vai preparar também é a fonte family que a gente vai trabalhar. Vou usar aqui a Trebuchet, que é a que a gente vem utilizando, né? A Trebuchet MS. Por que tem entre aspas? Porque ela é um nome composto e tem espaço, né? Caso ele não localize essa fonte no computador ou no servidor, utiliza a Helvética. Caso ele também não ache a Helvética, ele pega qualquer fonte sans serif. Ok? Bom, por enquanto, o que a gente tem? Só dizendo que o body tem uma imagem lá. Agora a gente precisa pegar o nosso container, vou colocar aqui, ó, container. Vamos mostrar ele aqui, ó. Tá o texto aqui, ó, ele tá bem escondidinho, tá?
que esse container vai ter? Todo o meu conteúdo. Então, eu vou colocar uma borda aqui nele para a gente enxergar ele. Ó. É essa borda vermelha. Todo o nosso conteúdo vai estar dentro dessa borda vermelha. Certo? Conforme eu for acrescentando conteúdo, ela vai descendo aqui a altura dela. Lembra que eu estou trabalhando com layout líquido? O que eu vou fazer? Dizer para esse container que eu vou trabalhar com 90% da largura dele. Então, eu vou colocar um width de 90%. Vou salvar e recarregar. Então, ele vai vir ó, daqui até aqui. Mas não vai ficar muito interessante, né? Seria mais interessante, mais bonito a gente centralizar ele. E nós já vimos isso. Quando a gente usa porcentagem, se eu colocar aqui a margem no eixo Y, que é a top e a bottom, vai ser 0. E as margens laterais vai ser alto, ele vai centralizar. Então, agora, eu tenho centralizado o meu container. E se eu diminuir a tela, conforme eu diminuo, ele vai fazendo exatamente 90% da tela aqui. Ó. Ele sempre vai estar em 90% da tela e dando a margem aqui para a gente sempre centralizado. Ó. Aqui é o menor que eu consigo chegar. Certo? A gente já viu isso durante os layouts fluidos ou layout líquido, né? Então, nosso container já está pronto para trabalhar. Depois, lá para frente, a gente vai tirando as bordas. Bom, e o que eu vou ter dentro do container? Aqui dentro, a gente vai começar com o nosso topo, que é o cabeçalho. Então, vai ter a tag header. Já vamos começar a usar as novas tags semânticas, né? A tag header vai trazer o nosso topo. O que eu vou pôr nela? Primeiramente, um logo. Então, vou criar uma div aqui para fazer uma divisão. Vou pôr um logo. Eu tenho nesse logo, eu vou ter um link. E nesse link, eu uma imagem, que vai ser a imagem do logo. IMG SRC vai estar em Resources, Images, logo.png. Vou colocar um Alt para caso a imagem não apareça, ou se estiver usando um leitor de tela, ele lê ali uma imagem, né? Então, vou colocar para ele ler o próprio título aqui da cafeteria. Ok? O que está acontecendo aqui? Vamos salvar e olhar lá. Ó. Adicionei o logotipo. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o nosso menu de navegação. Para a gente fazer o menu de navegação, nós temos então que criar uma lista, certo? Então vamos criar essa lista. O menu é de navegação. Então nós vamos usar a tag nav. Vou ter um menu de navegação aqui. A lista vai ser UL, ela vai ter itens, e esses itens serão links. Certo? O primeiro aqui vai estar escrito home. Aí eu vou copiar aqui alguns. Vou colocar aqui produtos. Pessoal, óbvio que é só um exemplo, tá? A gente poderia colocar outras coisas aqui, tá bom? E contato. Se eu salvar e recarregar, o que a gente tem? Nós temos aqui, então, o nosso logo e abaixo a nossa lista. Por quê? Porque o nosso logo está numa div. A div é do tipo block. Então, o próximo elemento vem abaixo, certo? Então, nós temos que configurar isso aqui. O que eu quero fazer? Eu quero manter o meu logo na esquerda e o meu menu aqui na
direita. Então, nós temos que começar algumas configurações. O menu e o logo, eu quero que eles tenham a mesma altura. Então, para isso, o meu cabeçalho vai ter a mesma altura. Então, vamos começar a formatar o cabeçalho. Eu vou vir aqui e colocar aqui o nosso header. Vai ter uma altura de 55 pixels, que é a altura da imagem do logo. E também vou colocar um padding aqui. O padding que eu vou colocar vai ser de 20 pixels na altura e 0 pixel na largura. Lembra quando a gente põe só 2? O primeiro se refere ao topo e abaixo, e o segundo se refere à esquerda e direita. Se eu salvar... vamos por uma borda aqui para ver isso, né? Border, 1 pixel solid, yellow green. Então, agora a gente tem aqui o nosso conteúdo é a parte em vermelha. O nosso header tem exatamente 55 pixels, que é exatamente essa altura. O que nós temos que fazer? A nossa lista, ela faz parte do header. Só que ela estourou aqui o tamanho do header, porque nós definimos que a altura dele é 55. Nós vamos trazer a lista aqui para a direita. De que forma? Primeiro, eu vou dizer que o logo fica na esquerda. Então, o meu logo vai flutuar à esquerda. Ok? Além disso, agora eu vou fixar o tamanho desse link, tá? Eu vou dizer que o link que eu tenho dentro do logo, ou seja, o link que eu tenho dentro da div logo, certo? O seletor A que está dentro do ID logo, ó, ID logo, seletor A, eu vou especificar o mesmo tamanho exatamente da imagem. Eu quero que o meu link tenha exatamente o tamanho da minha imagem que eu montei lá. Então, ele vai ter um width de 250 pixels e um height de 55 pixels. Para manter exatamente do mesmo tamanho do header, tudo certinho aqui em tamanhos. Bom, o nosso logo agora ele está flutuando à esquerda. Olha como a gente já conseguiu trazer a lista um pouco para cima, né? Porque agora ele sai do padrão do documento, né? Então ele está acima, ele está flutuando. O que eu vou fazer agora? Flutuar a minha lista. Então eu vou dizer que a lista, a nossa lista UL, que está dentro da tag nave, vai flutuar à direita. Então, se eu tiver uma tag nave e uma lista, eu quero que isso flutue à direita. Vamos ver como ficou? Exatamente aqui, ó. Ela está flutuando à direita. Primeiro, vamos formatar. Vamos tirar essas bolinhas, né? Então, aqui, eu vou tirar o list style, passar para none, para ele ficar sem nada. E outra coisa, vamos salvar aqui, ó, vamos recarregar. Ele está muito colado aqui, ó. Eu vou trazer ele um pouco para a esquerda aqui, dar uma margem right lá. Então, margem right, colocar 50 pixels. A gente olhar agora, exatamente isso que aconteceu. Bom, e agora, o que a gente precisa fazer? Lembra que quando a gente tem uma lista e a gente quer fazer menu, a gente põe um ao lado do outro? De que forma? Com o float. Então, eu vou dizer o seguinte. Se eu tenho uma tag nave que tenha uma lista dentro, que tenha item, esses itens vão flutuar à esquerda. Mas não é à direita? Não, ó. À direita a gente está flutuando a lista inteira. À esquerda nós vamos flutuar cada item. Olha o que vai acontecer, ó.
salvar, recarregar. Olha lá, home, produto, fotos e contato. Vai flutuar um ao lado do outro. Se por um acaso eu tivesse colocado right, ele vai inverter, ó. Home, produtos, fotos e contato. Ele flutuou à direita, né? Então é mais interessante a gente flutuar à esquerda neste caso, ó. Ok? Bom, e o que a gente pode fazer? Formatar esses links, deixar eles mais bonitinhos. Então eu vou fazer o seguinte: se eu tenho uma tag nave com uma lista, com um item, com um link, ou seja, uma tag nave que tem dentro uma lista, que tem dentro um item, que tem dentro dele um link. Eu quero que o link esteja no estado link. No estado link é quando ele não foi clicado, não foi visitado. Além disso, como eu vou fazer um formato só para dar um efeito de botão, eu também quero aplicar isso aqui, ó. Quando eu tenho uma tag nave com uma lista, com um item, com um link, no estado visitado, eu quero pôr a mesma cor, o mesmo formato. E no ativo também, o ativo é quando a gente clica, né? Então, se eu tenho uma nave com uma lista, com um item, com um link, e ele está no estado ativo, a gente vai aplicar o seguinte: um font size de 1.3 EM, que é em relação ao tamanho original, né? Vocês podem colocar 1.1, 1.2, 1.5, aí vocês brinquem aí qual que vocês acham que fica mais interessante. Vou aplicar uma cor, a cor vai ser essa aqui, ó, a F670A. O text decoration vai ser none, ou seja, ele vai tirar esse sublinhado do link e vou colocar um padding de 15 pixels em todo o link inteiro, tanto no topo quanto embaixo, quanto nas laterais. Vamos salvar e ver como ficou. Ó. Olha lá, interessante, ó. Já ficou mais interessante. A cor ficou esse tom de meio laranja, né? E aí ficou com um padding, então a gente vê que tem aqui a distância entre eles, porque aplicou um padding, né? Na verdade é uma distância interna, né? O link mesmo termina aqui, ó. E aí ele tem um interno, um espaço interno aqui, um espaço interno aqui, um espaço interno aqui, um espaço interno aqui. Certo? Isso daqui a gente já viu várias vezes, né? E o Text Decoration None tirou o sublinhado deles. E o font size deixou eles aqui maiores. Né? O que eu vou fazer agora? Agora, quando eu passar o mouse nesse link, eu vou mudar a cor dele. Ó. Então, quando eu tiver uma nave com uma lista, com um item, com um link, no estado hover, que é quando eu passo o mouse em cima, eu quero que ele mude a cor. O color dele vai ser... Aí eu vou aplicar essa aqui, ó, hash 227115, um tom de verde. Além disso, se eu ver aqui, ó, já está funcionando, ó. Olha lá. Tá com hover? Tá, fica verde. Tá com hover? Tá, fica verde. Olha que legal. Além disso, eu vou pôr uma borda embaixo. Então vai ser um border bottom embaixo do elemento link, né? Então, não vai ser um text decoration, hein? Essa borda vai ser de 1 pixel solid. Vou colocar aqui 53, 58, 58. A cor, um cinza escuro. Olha que efeito legal, ó. Ela não aparece embaixo do texto, ela aparece como se fosse um botão, né, ó, do link. Ó. Então, dá para fazer um efeito bem bacana aqui para a gente trabalhar com o menu. Bom, fizemos então o nosso header, terminamos, né? Tem o logo e tem o menu.
Agora a gente precisa fazer o nosso conteúdo. Então, o nosso header aqui finalizou. Ainda vai estar dentro do container, né? Agora nós vamos ter o nosso conteúdo principal. Quando eu tenho um conteúdo principal, eu tenho a tag main. Tudo que for o meu conteúdo, ou seja, essa parte aqui do site, toda essa parte, vai estar na tag main. Vai ser o meu conteúdo principal. É o contexto principal do meu site. E esse main eu vou dividir em duas partes. O conteúdo do site e uma barra lateral. Ok? Então, eu vou precisar do seguinte, de 2 artigos. O primeiro artigo, vou colocar aqui um ID, que eu vou chamar ele de conteúdo. E o segundo artigo, eu vou chamar ele de lateral. Certo? Bom, até aqui estaria certo. Por quê? Eu teria aqui, ó, não pus nenhum texto, né? Vamos colocar aqui, ó, conteúdo. Vamos colocar aqui lateral. Aparentemente está certo. Eu vou ter um artigo aqui e um artigo aqui. Mas, lembra que semanticamente a gente tem uma tag específica para dizer que eu estou com alguma coisa na lateral? Então, aqui em vez de artigo, o de cima vai ser um artigo. Esse daqui de baixo, que vai ser ao lado, vai ser um aside. Ok? Só de fazer isso, ele vai para o lado? Não. Lembrando que isso aqui é o sentido, é uma semântica. Nós temos que configurar o CSS para colocar ele aqui ao lado. Bom, o que eu vou fazer? O nosso conteúdo vai estar tudo aqui dentro, e a lateral vai estar dentro dessa borda vermelha. Eu preciso, então, especificar qual vai ser o tamanho do meu conteúdo e qual vai ser o tamanho da lateral. E como eu quero um ao lado do outro, então o meu conteúdo vai flutuar à esquerda e a lateral vai flutuar à direita. Então, vamos lá. Meu conteúdo, lembra que eu tenho que ter um tamanho? Porque se eu não pôr tamanho, ele ocupa todo o espaço aqui. Ele vai ocupar 100% dessa borda vermelha. Eu vou querer que ele ocupa 60%. E ele vai flutuar à esquerda. A nossa lateral, ela teria que ocupar 40%. Mas lembre do seguinte, só de eu colocar uma borda aqui, ó, border, um pixel solid, vou colocar aqui uma borda aqui, e uma outra aqui, border, um pixel solid, se a gente tem alguma cor aqui, vamos ver essa aqui, ó. Vou salvar e recarregar. Ele quebrou a lateral. Ah, faltou eu flutuar a lateral, né? Eu tenho que flutuar ela à direita. Ele vai quebrar aqui um pedacinho. Por quê? Porque a borda tem um pixel de borda para cá e um pixel de borda para cá. Então, um deles tem que ser um pouco menor. Como a lateral vai ser um pouco menor, eu quero mais espaço para o conteúdo, a minha lateral, em vez de 40, eu vou pôr 35. Igual nós chegamos a ver na aula, né? Ó. Agora, tem até um espacinho entre eles. E a lateral está com um espaço interessante ali. O que eu vou fazer? Vou colocar mais um fundo aqui, ó. Background color.
deixar um fundo diferente para a lateral. Vou aplicar ele. Vai ser o EBE7TD. E também vou dar uma distância aqui, do jeito que ele está, vamos recarregar. Opa, não salvei. Salvar, recarregar. Apliquei o fundo. Eu vou dar uma distanciazinha aqui de um padding bottom, que vai ser importante para depois, tá? Então, aqui, na minha lateral, eu tenho mais um espacinho da parte de baixo, de 15 pixels. Só vai recarregar, ó. Então tem um espacinho aqui a mais. Certo? É mais fácil a gente começar aqui, já fazendo, colocando o primeiro conteúdo, que é uma imagem, aqui no conteúdo, e depois montar a nossa lateral. Então, aqui, no meu artigo conteúdo, nesse aqui, eu vou começar a montar ele. Primeiro, eu vou ter uma imagem de capa. Então, eu vou gerar uma seção. Essa minha seção, eu vou ter uma div, que vai ter um ID aqui, capa. A seção é uma questão semântica. A div é o divisor. Essa div vai conter uma imagem. Então, eu vou usar aqui img src, vou buscar ela, resource images, capa.png, e vou colocar um alt aqui para ela. Esse alt eu vou colocar só imagem cafeteria. Vamos recarregar. Já tem a imagem aqui. Só que se a gente localizar, ver aquela bordinha azulzinha clara, que é a borda do conteúdo do meu artigo, a imagem está estourando ela. Por quê? Porque a imagem está maior que os 60% da tela. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que essa imagem vai preencher 100% do container anterior. Então, eu vou vir aqui e dizer que a minha div que tem o ID capa e dentro dela tem uma imagem, essa imagem vai ter um width de 100%. Então, ele vai preencher exatamente a largura aqui da borda. Olha lá, é isso que aconteceu. Ok? Aí a gente dá uma olhada, nossa, mas essa borda vermelha não era para estar aqui embaixo? Porque ela não é a borda do nosso container. O container não tem que ter todo mundo? Tem. Mas lembra que esses elementos estão flutuando? Então, para mim resolver esse problema, eu tenho que dar um clear. Então, eu vou criar uma classe clear aqui. E vou pegar a propriedade clear both, porque eu tenho tanto elemento flutuando à esquerda quanto à direita. Só isso já basta? Não. Vou ter que vir aqui e usar aquela div que vai ter a classe clear aqui. Onde eu vou pôr isso? Eu posso pôr ela um pouquinho aqui antes da main, né? Para fechar ela aqui, ó. Então, antes de fechar o main, que é realmente o fim do meu container, um conteúdo do container, e esse conteúdo e a lateral fazem parte de um flutuante dentro do main. Então, antes de fechar, terminei a lateral, coloco o clear ali. Agora, se eu salvar e recarregar, a nossa borda vermelha agora realmente fecha todo esse conteúdo. O que a gente vai começar a fazer agora? Trabalhar com a lateral. Depois nós voltamos e finalizamos aqui o nosso conteúdo. Então, nós vamos trabalhar aqui com a side. Essa lateral. A primeira coisa que eu vou ter nela vai ser uma imagem para
acompanhar essa daqui. Tá? Então, eu vou usar aqui uma seção, um section, vou ter uma div com o ID card. Dentro dessa div, eu vou ter uma imagem, img.src, que está em resources, images, e vai ser essa aqui, ó, card.jpg. Posso pôr um alt aqui, que eu vou colocar texto sobre café, que é praticamente o que a imagem me traz. Se eu só vai recarregar, ele trouxe a imagem aqui, ó. Então a imagem está certinho, ó, dentro da nossa lateral. A gente consegue ver a bordinha meio rosa aqui, né? Ela mistura um pouco a vermelha, mas ela segue até aqui, ó. O que eu vou fazer com essa imagem? Eu quero centralizar ela. Qual a forma mais fácil? Lembra que a gente aprendeu o display flex? Então é assim que eu vou fazer. Eu vou vir aqui e dizer que o meu card, display dele é flex. Eu vou ter essa div card, ela vai ser um flexbox. E eu vou, para centralizar, eu quero centralizar ele na horizontal. Então, vou usar um justify content e passar aqui center. Ele já está agora centralizado, bonitinho ali. Ok? Bom, nós vamos começar a montar aqui, então, uma nova seção. Porque eu coloquei a imagem e eu vou montar o resto aqui embaixo. Vou voltar aqui. Então, depois da seção que tem o card, eu vou abrir uma outra seção. E vou dar um ID para essa seção. Vou dar um ID de reunião. Vou colocar aqui um H4 e colocar o texto. Ó. Reserve uma mesa para reunião. E vou montar um formulário. Form. Opa, escrevi errado. Form. Esse formulário, ele vai ter um field set. Vamos salvar e ver como é que está ficando. Ó. Então, eu tenho aqui o H4 e um field set, que é essa borda que vai agrupar os meus elementos. Dentro do field set, eu tenho um específico que é o legend, que é o texto do field set. Selecione uma data. Olha lá, é o legend. Agora, dentro do meu field set, eu vou ter um label. Esse label tem um for. Eu vou colocar aqui data. Por quê? Porque eu vou ter esse label com o texto data. Ele faz a referência a um input. Então, o meu input vai ser do tipo text. Vai ter um ID. O ID do meu input tem que ser o que está no for do label. Então, vai ser data. Lembra que esse label, se ele faz parte desse ID, quando eu clico nele, o ID recebe o foco? É assim que vai funcionar. Eu quero vincular esse label data com esse campo de texto. Eu vou pôr um value nele ali, para ele começar com um valor. Então, vai ser 02/12/2020. Então, agora a gente já tem o label. Se eu clicar nele, eu consigo editar. Se eu clicar na data, ele marca ele também para edição. Outra coisa que eu vou ter aqui, um outro label. Um for. Eu vou colocar aqui o QTD de quantidade.
E aqui, QTD, pessoas, quantidade de pessoas. Vou ter um input, o tipo vai ser number, o ID é o mesmo do label, é o QTD. E o value, vou pôr 2, para ele começar com 2, ou seja, ele reserva para 2 pessoas. Se ele quiser aumentar para mais, ele aumenta, se ele quiser diminuir, ele diminui. Vamos ver como está ficando isso? Ó, então, quantidade de pessoa aqui, ó, 2. Então, ele pode aumentar, diminuir. Outra coisa que a gente vai pôr fora do field set vai ser um botão. Então, button do tipo. Botão poderia ser do tipo submit? Poderia. Mas eu não quero enviar esse formulário, não é a ideia agora. Tá? Então, ele fica só como um clique. E vou chamar aqui, ó, efetuar reserva. Salvar. Tá ficando desse jeito. Agora, eu vou aplicar algumas configurações para esses elementos. Primeiro, o clear eu vou deixar lá para baixo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a minha section, que tem o ID reunião, aí ó, tem que ser junto, tá? Se eu pôr separado, eu digo que eu tenho pegar o reunião que está dentro da seção. Não, aqui eu quero pegar junto. Eu quero pegar a section que chama reunião. Poderia só pôr o ID reunião direto, mas é só para separar, tá? Eu vou dar um fundo para ela. Vou colocar um background color de CD C8B1. Acho que é isso. Isso. E eu também vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma margem top daqui, ó. Margem top de 15 pixels. Já ganhou um outro tom e vai ficar aqui com uma distância aqui segura, caso tenha algum elemento, alguma coisa assim. Agora tá tudo muito grudado, né? O que eu vou fazer? Colocar um padding aqui. Esse padding vai receber 5 pixels na parte de cima e 25 nas outras. Então, aqui eu vou dar uma distânciazinha e nas outras uma distância maior. Lembrando que ele começa topo, direita, baixo, esquerda, né? E vou salvar. Já deu uma distância interessante aqui. Agora eu vou formatar o H4. Esse H4 aqui. Eu vou mudar a cor dele. Então, color. Vou aplicar essa cor aqui, ó, para o hash, né? 8652 1A. Vou aplicar um text transformation nele, text transform, aliás, e vou pôr uppercase, para ele ficar inteirinho em maiúsculo. Independente se eu digitei minúsculo ou maiúsculo, ele já fica como maiúsculo. Vou dar uma distância dele para cá. Então, padding bottom de 5 pixels, coisa bem pequena. E um margin bottom de 0. Vou zerar a margem dele. Por quê? Porque o H4 já tem uma margem para o padrão. Vou recarregar. Olha lá. Então, ele tem 5 pixels de distância da legenda aqui. E já ficou com esse tom
meio marrom, laranjado, né? Outra coisa que eu vou formatar vai ser esses inputs, ó. Eu vou dizer que o input ele vai ter um width de 100 pixels de largura, uma altura de 20 pixels, um background color vai ser branco, para garantir que ele fique branco, ponho aqui o white. Vou aplicar uma borda nele. Essa borda vai dar só um tom ali, porque se eu tirar ela, né, ele vai ficar meio estranho. Eu vou mudar a cor da borda. Então é 1 pixel solid ADA 484. Opa, o cifrão é o hash. Opa, errei de novo. É o hash. Isso. Eu vou pedir para o texto dentro tenha um EM, ou seja, tem o tamanho padrão que vai ser 16. Vou salvar e recarregar. Olha lá, já diminuiu aqui para 100, os dois estão com 100. E aqui a bordinha em tom mais escuro. Só que a quantidade de pessoas não tem necessidade de eu pôr uma caixa grande dessa. Eu posso pôr uma caixa menor. Aí eu vou lá e crio uma classe só para poder fazer isso? Não, eu posso fazer o seguinte, ó. Dizer que o meu input que tem o type igual a number, se eu tiver algum input que tem um tipo que seja do tipo número, eu dou um width 30 pixels. Eu vou diminuir ele. Olha lá. Agora coube certinho, ó. Bonitinho. Também vou mexer com o botão. Então, o botão, o que eu vou alterar nele? Primeiro, o background color. Que eu vou aplicar aqui, ó. Hash 9B9271. Eu vou dizer que o texto desse botão, ou seja, o color, vai ser branco. Ele também vai ter uma borda de 1 pixel solid, mesma cor que eu usei lá no outro. Opa, pegou. É 484. Isso. Eu tinha pegado 848. Aí eu quero que o meu botão ele tá desse tamanhozinho, ó. Vamos salvar e recarregar. Olha lá. Eu quero que ele ocupe todo o espaço aqui. Então ele tem que ocupar 100%. 100% da outra que ele está dentro de uma div, né? Então eu vou pôr 100% aqui. Consequentemente, olha lá, ele vai ocupar toda a nossa lateral ali. Vou aumentar a altura dele, um height de 40 pixels. E vou aumentar a fonte size 1.2 em. Já temos agora ó, um botãozinho bonitinho aqui, ó. Vou tirar esse field set, tirar a borda dele. Então, field set, ele vai ficar ali só para questão de organizar os inputs e questão de acessibilidade. Então, a borda dele vai ser sem nenhuma borda. E o meu legend também vou alterar, mas o legend eu realmente não quero que ele apareça. Ele está ali, mas eu não quero que ele apareça. Então, display none. Lembrando, display none, não quero que ele apareça. Ele vai sumir esses dois aqui. Opa, guardar ali era salvar aqui no VS Code. Vou salvar, vou recarregar. Ele tirou os dois ali só para dizer que tem o campo ali em conjunto, né? E para a questão da acessibilidade. Bom, agora falta eu pôr uma galeria de fotos aqui.
Então, aqui na minha lateral, depois do formulário, eu abro uma nova seção. Section. E essa seção, eu vou abrir uma div para fazer uma divisão aqui, que vai ter o ID galeria. Ela vai ter um H4 para seguir o padrão. Nossa! Para seguir o padrão que eu tinha feito no formulário, eu vou colocar galeria de fotos. E aqui embaixo eu vou colocar uma div com ID fotos. E essa div vai ter alguns links com imagem. Então, a href, img, src, que vai vir de resources, images, 01.png. Fecha a imagem, fecha o link. E agora eu vou copiar essas imagens. Vou pôr aqui 01, 2, 3, 4, 5, 6. Só vai recarregar. Já tem as imagens aqui. Então agora eu vou fazer o quê? Começar a formatar as minhas imagens. Então eu vou dizer o seguinte, ó. A minha ID fotos, ela vai receber um margin top de 10 pixels. Aqui, ó. Só para dar uma distância do texto. Além disso, ela vai ter aqui um display que a gente vai trabalhar com o Flex, que foi o que a gente viu na aula anterior, né? E aí esse display... deixa eu ver o seguinte, ó, antes disso, ó, o galeria que está muito colado. Deixa eu dar uma... Antes do foto, ó, vou pegar aqui o galeria e vou colocar um padding. Acho que 10 pixels que é suficiente. Agora sim. Então, essas imagens, eu vou mudar o display dela para Flex. Vou trabalhar com Flexbox. Então, o display dela vai ser Flex. E aí eu quero que ela seja colocada, cada uma delas, uma depois da outra. Uma na frente da outra, em linha reta. Então, vou usar o Flex Direct. Vou passar ele como row. Uma exatamente na frente da outra. Mas aí não está quebrando aqui o design? O que nós vamos fazer? Caso ele não caiba, ele cai para baixo. Então, nós vamos usar um flex wrap. E vamos dizer que é para ele quebrar mesmo. Olha lá. Não coube aqui, quebrou para baixo. Beleza, está funcionando bonitinho. Outra coisa que eu já vou deixar pronto é o Justify Content, que eu vou passar aqui um Space Evening. O Space Evening, ele dá um espaçamento exato. Ó, aqui que só tem duas, ó, ele dá o mesmo espaçamento em todas elas proporcional. Né? Aqui tem 4, então é só um espacinho. É que aqui vai dar um espaço maior aqui e aqui, porque tem um padding de 10. Mas é só um espacinho entre elas. Aqui, ó, já dá para ver que dá um espaço maior. Então, o Evening, ele dá esse espaço realmente proporcional. Agora, eu vou dizer o seguinte, ó. Quando eu tenho um ID fotos
e um link dentro dele, eu quero aplicar um background. Então, eu vou aplicar um fundo. Que fundo que eu vou aplicar? Eu quero que cada imagem daquelas receba um fundo desse, ó. Então, cada link recebe um fundo desse. Então, vamos lá. Background image vai receber uma URL que vai vir. Lembra que eu estou no CSS, eu tenho que fazer o quê? Voltar uma pastinha para entrar na image. Então, ponto barra, images, e vai ser a fundo foto. Vai recarregar. Não dá para ver muito bem, mas ele já tem aqui aplicado as moldurinhas. Eu quero garantir que não vá repetir essa imagem. Então, eu vou pôr aqui um no repeat. Background repeat, no repeat. E vou dar um padding aqui de 17 pixels em cima e embaixo e 15 pixels nas laterais. Isso sendo nos links das fotos, ó. Então, eu estou pondo esse padding aqui, ó, nesses links que fazem parte da div. Então, vai recarregar. Já fica as fotos lá, mais ou menos dentro das molduras. Eu vou organizar mais um pouquinho. Então, eu vou dizer aqui que eu tenho um ID fotos, um link e uma imagem no link, eu vou dar um margin top de 3 pixels e um margin left de 2 pixels. Ou seja, eu quero que ele desce um pouquinho e venha um pouquinho para a esquerda. Vou salvar e recarregar. Olha lá, bonitinho. Deu certinho. Pessoal, isso aqui eu fui testando, tá? Para poder chegar nesse ponto, ok? Bom, terminamos aqui a nossa galeria. Se a gente diminuir a tela, olha que legal, ó. Ele vai organizando, porque aqui ele é um Flexbox. Aqui vai ficar desorganizado, que a gente ainda tem que resolver isso daqui. Certo? Já finalizamos a nossa galeria. Agora nós vamos fazer o nosso conteúdo. Fechamos, então, aqui, ó, a parte lateral, que é a side. Não temos mais nada aqui no aside para mexer, ó. Então, aqui, ó, esse aside finalizou. Então, agora nós temos que continuar aqui depois da nossa capa. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova seção. Então, a ID para ela vai chamar postagens. Ou seja, eu vou colocar 4 postagens aqui, uma ao lado da outra. Então, eu tenho a seção da capa e a seção de post. Como eu estou trabalhando com postagem, então cada post vai ser um article, certo? Então, aqui na minha postagem, eu vou ter 4 articles. 1, 2, 3, 4. O primeiro, eu vou dizer que ele tem um ID de vídeo. A gente vai pôr um vídeo ali. O segundo, vão ter os produtos da cafeteria. Uma lista. O terceiro article, no caso, eu vou colocar um mapa. E o quarto, eu já estou definindo os IDs para ficar certinho. Vou colocar aqui um texto sobre a cafeteria, ok? Por enquanto, a gente só fez a divisão semântica aqui. O que nós temos que começar a fazer? Mexer com a parte do CSS para eles, certo? E começar a colocar conteúdo. Vamos colocar, então, o primeiro
conteúdo aqui desse artigo do vídeo. O que eu vou fazer? Ó? Vou lá no YouTube e vou pesquisar aqui cafeteria. A internet está um pouco lenta aqui. Eita! Aí eu vou pegar qualquer um que eu gostei aqui. Eu vou pegar qualquer um porque eu já tenho. Deixa eu ver se eu acho pelo. Deixa eu abrir aqui, ó. Vou abrir esse aqui. Ao invés de rodar ele, eu vou pôr o do que eu tinha selecionado, porque não está aparecendo aqui na minha consulta. Então vai ser aqui, ó, é esse aqui, ó. Vocês podem colocar qualquer um, tá, gente? Vamos ver se abre. Ah, é exatamente esse que eu tinha pego. Então, o que eu vou fazer? É como se fosse um vídeo divulgando a cafeteria por dentro, alguma coisa assim. Para a gente pegar, colocar esse vídeo do YouTube lá no nosso site, a gente tem que vir aqui no compartilhar. Só que eu não posso pegar o link aqui direto, ó. Eu tenho que vir aqui, ó, no incorporar. Tá vendo que tem uma tag, ó? É para pôr no HTML. Então eu clico aqui e vou aqui, ó. Começar aqui, não vou marcar, porque eu posso escolher em que tempo eu quero começar o vídeo. Vou deixar mostrar controller do player. E vou aqui, ó, copiar. Ele vai copiar isso aqui. Venho aqui no meu HTML e colo isso aqui. Antes disso, deixa eu colocar um texto. Vou colocar aqui o H3. Para dizer que aqui eu tenho, ó, conheça o Confraria Café. Pessoal, é tudo. Aí eu tenho aqui um width e um height. O height eu vou deixar com 170, para ele ficar pequenininho de altura. Olha o que vai acontecer. Olha, não vou usar aqui, mas posso. Ó. Colocou aqui, então, o café. Certo? Então, aqui, ó, a gente consegue ver, ó, a nossa bordinha azul do conteúdo descendo junto. Ó. O que eu vou fazer com... Como eu quero pôr um ao lado do outro, eu vou dizer que esse vídeo ocupa 100% da lateral. Então, aqui no width, eu coloco 100%. Está ocupando 100%. Na hora que eu colocar um ao lado do outro, ele vai ficar na caixinha dele certinho. O próximo article, que é o de produtos, eu vou montar aqui uma lista. Então, vou colocar aqui o H3. Vou escrever melhores cafés e montar uma lista. Lembra por que eu pus esse UL diferente? Eu coloquei nave, espaço, L, por causa disso. Porque senão eu ia aplicar em todas as listas que eu tivesse. Aquela formatação lá em cima. E não é isso que eu quero. Nessa lista, eu vou ter um LI, que vai ter um link, href, vai mandar para nada, só para ter um link ali. Com o texto, aí eu vou colocar aqui alguns cafés. Ó. Expresso, vou copiar algumas vezes. Ó. Aqui, cappuccino, mocatino, estreito, fungo, café ao leite. E vou pôr um aqui. Eu vou dar um negrito aqui, deixar ele com uma acentuação maior, né? Opa, strong. E vou colocar um veja todos, para ver todos os produtos. Salvar, recarregar. Então agora tem o vídeo e vai ter aqui os melhores cafés. O vídeo vai demorar um pouquinho para carregar, tá? Mas ele carrega lá. E aqui os melhores cafés, minha listinha. Ó. E o veja todos em negrito. Depois a gente formata aí. O próximo artigo, que é o mapa, ele funciona similar ao YouTube. Ó. Então vou lá no Google Maps.
vou pegar um endereço de uma cafeteria. Eu vou pegar aqui a ETEC, ó. ETEC Arnaldo Pereira. Xeregate. A nossa aqui é a de Aguaí, né? Vou pegar a da Vargem. ETEC Vargem Grande do Sul. Peraí. Aqui, ó. Vou pegar a ETEC da Vargem. Vocês podem pegar qualquer endereço, tá, gente? Ó, então é esse aqui que eu quero. O que eu vou fazer? Clico em compartilhar. E aí, mesma coisa, ó, incorporar um mapa. Vem aqui, ó, não pego o link direto, ó, vem aqui. Ó. Ele vai me gerar, copiar HTML, um link, um iframe, que é a tag para colocar o mapa. É igual a tag do vídeo, tá? É uma tag iframe, ó, ok? E vou colocar aqui no mapa. E vou fazer a mesma coisa aqui, localizar o... Cadê a... Eita! Tem que de pouco em pouco aqui, localizar a altura aqui. A altura 170, vou colocar a mesma do vídeo. E a largura também 100%. Então vai recarregar. Ó, vídeo, melhores café e o mapa. Faltou o H3, né? Vamos para o H3 aqui, ó. Aí não, H3. Vou colocar aqui, então, no mapa, localização, né? Acho que é mais fácil. Localização. E o próximo, o sobre. O sobre aqui eu vou pôr um H3. Que eu vou chamar aqui sobre a cafeteria. Vou fazer aqui um parágrafo, um P, com Loren. Com Loren dá um tab. Pronto. E também vou pôr um link href. Não vai mandar para nada, mas esse link também vou colocar ele como strong. E vou colocar aqui... saiba mais, leia mais, enfim. Vai recarregar. Já tenho, então, aqui os meus espacinhos, aqui os meus 4 artigos, ok? O que eu quero fazer agora? Eu tenho que configurar o CSS para esses artigos ficarem certinhos ali, um ao lado do outro. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Lembra que eu tenho uma seção aqui, ó, chamada postagens. Ó, minha section postagem, está todos esses artigos nela. Eu vou trabalhar nela. Ó. Então, eu vou dizer, quando eu tenho uma section que tem o ID postagens, essa section ela vai ter um width de 100%. Ou seja, essa seção vai ocupar 100% do meu conteúdo, ok? Além disso, ela vai ser display flex, ela vai ser um flexbox, ela vai ter um flex direction de row, flex o wrap, vou permitir o wrap nele. Vou usar um justify content de space evelyn também. Então, dizendo que essa caixa toda, que tem os 4 artigos, essa daqui, ó, que ela começa aqui, ó, tem os 4 artigos, ela ocupa 100% da largura e é um flexbox. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou formatar esses links aqui, ó. Então, eu vou dizer o seguinte, se eu tiver uma section postagens, certo? E tiver nela links que tenha o links ou a tag A, que esteja no estado link, ou que esteja no estado visited, ou esteja no estado active,
eles vão receber... Deixa eu salvar aqui primeiro. Ó. Vamos salvar e vamos recarregar para ver como está ficando. Ó. Já colocou mais ou menos um ao lado do outro aqui. Ó. Ainda tem que resolver melhor isso daqui. Eu vou dizer aqui que essas seções que tem os links vai receber uma cor. Color que vai ser AF670A. Vai ser a cor desses links. O text decoration deles, none. E o font size, eu vou colocar um pouquinho menor que o padrão, 0.9 EM. Além disso, se o meu link passar o mouse em cima, estiver no estado de hover, eu quero que ele mude a cor para essa aqui, ó, 227115, aquele verde. Vou salvar e recarregar. Ó, os meus links aqui já receberam a mudança, ó, certo? Tanto esse quanto esse aqui embaixo. Ó. O que mais que eu vou formatar ali? Agora eu vou dizer o seguinte. Se eu tiver um artigo que tem o ID vídeo, ele vai ter um width de... Aqui, ó, como eu quero dois, um do lado do outro, se é 100% é inteiro, se eu quero dois, eu colocaria 50%. Mas lembra que 50% com 50 e 50 quebra, tem que diminuir um pouquinho? Então, vou colocar 40. Se eu pôr uma borda ali, ele vai quebrar, igual aconteceu lá em cima que eu mostrei. Vou dar um margin top nele de 10 pixels. E vou dar um margin bottom de 10 pixels também. Aí isso eu vou fazer para o vídeo e vou fazer para os outros, que são todos iguais. Então, se eu tiver um artigo com produtos, um artigo com o ID mapa e um artigo com o ID sobre, aplicar essas mesmas formatação. Salvar e recarregar. Agora eu tenho exatamente um ao lado do outro. E com Flexbox, né? Outra coisa que eu vou mexer é no H3 aqui, ó, que está preto. Vamos pegar o H4 por embaixo dele, acho que é mais interessante. Aqui. O H3. No H3, eu vou fazer o seguinte, vou dizer que a cor, o color dele, vai ser o 227115, que é aquele verde. Ele vai ter um margin bottom para dar uma distância do texto, do mapa, do texto, enfim, de 15 pixels. E eu vou pôr um text transform nele para uppercase, para deixar tudo em maiúsculo. Atualmente, com o texto normal, né? Eu vou passar tudo para maiúsculo. Salvar e recarregar. Já ficou tudo maiúsculo, verdinho. Já dá uma diferença aqui, né? Olha que interessante. Quando eu passo o mouse aqui, ó, fica esse mesmo tom, ó. E aqui embaixo, a mesma coisa, ó, no Leia Mais. Certo? O que mais que a gente vai precisar mexer? Faltou somente agora o nosso rodapé. Tá feito o nosso header, nosso main, falta o nosso footer. Para preencher o container. Então, footer, o nosso rodapé, vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar um parágrafo nele. Esse parágrafo, eu vou colocar um ID links. O que eu tenho nele? Vou ter links, um ao lado do outro. Ó. Ahref, vou mandar para nada, e vou colocar aqui home. E aí eu vou copiar e colocar os outros, os mesmos links lá de cima. Ó.
da nossa navegação. Mas ele não é uma navegação, tá? É só link dentro de um parágrafo. Fotos e contatos. O último não. Além disso, eu vou colocar um outro parágrafo. Todos os direitos reservados. Salvar e recarregar. Nosso footer está aqui, ó. Falta o CSS do footer. Só tá terminando, hein? Vou colocar uma borda aqui para a gente enxergar a borda. Um pixel solid. Vou pegar aqui outra cor, ó. Aqui, essa aqui. Só para a gente ver, ó. Aqui, ó. O footer é exatamente esse aqui, ó. Certo? O que esse footer vai ter, então? Eu vou colocar nele o seguinte, ó. Eu vou dizer que eu tenho uma imagem. Essa imagem vai ser uma URL. Ponto barra images e vai ser essa aqui, ó. Fundo rodapé. Eu vou pôr um fundo no footer. Se eu salvar e recarregar, olha que estranho que ficou. Não é isso que eu quero. Para isso, eu tenho que vir aqui e dizer que eu não vou repetir. Vai aparecer uma vez só. Não vai dar para ver, acho que por causa que está com a borda aqui, tá? Depois eu tiro a borda e a gente enxerga. Eu vou dizer que esse footer tem um background position, ou seja, a posição que esse fundo vai ter aqui no rodapé vai ser center e top. Então, ela vai estar aqui, ó, centralizado no topo do rodapé. Mais uma coisinha. Vou alinhar esses textos aqui centralizado. Então, meu text align vai ser center. E vou colocar um margin top de 20 pixels. Para ele dar uma distância daqui de cima. Ó. Olha lá, essa distância aqui, ó. Ok? Centralizou tudo. Agora eu vou tirar essa borda para a gente ver o desenho lá. Ó, é esse desenho, ele estava bem em cima da borda, ó, o fundo, tá? É só isso. Vamos terminar os links aqui do fundo, do footer. Quando eu tenho um footer e eu tenho um link no estado link, aí a gente vai meio que repetir, né? Os estados aqui. Então aqui vai ser visited e aqui vive. Quando eu tiver isso, eu quero que a cor desses links sejam a F670A, que a gente já usou. Também tem um text decoration none e um padding de 0 em cima e embaixo e 15 nas laterais, para ele dar uma distância entre os links. Vamos lá, recarregar. Aqui, ó, essa distância entre eles. Ó. E em cima e embaixo eu não coloquei, que eu quero que ele fique coladinho com a faixinha ali. E também quando eu tenho um link no estado hover, quando eu passo o mouse no link do footer. Eu quero que ele receba a cor, aí vai ser aquele verde lá, 227115. Salvando, recarregando. Então, olha lá, para ficar no padrão. E eu vou dizer que quando eu tenho links, que é o ID desse parágrafo, vou dar um padding top nele. Então, vou dar um padding top no parágrafo inteiro, ó, de 10 pixels, só no topo. Ó.
Olha lá. Por que no link não adiantava eu dar um padding top, uma margem? Porque lembra que o link ele é do tipo inline. Agora, estando no parágrafo, eu dou no parágrafo inteiro. O parágrafo é block, já deu o espaçamento ali. Pessoal, de configuração é isso. Falta agora a gente tirar as bordas, né? Para ver o site todo bonitinho. Vamos começar localizando. Ó. Borda, 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 cadê? Essa borda. Essa borda. A do header e a do container. Acho que é só. Vamos salvar e carregar. Pronto. Está feito o nosso site. Usamos muita coisa que a gente aprendeu, né? Flexbox. Se a gente diminuir isso aqui, ó, é que aqui eles estão com left, né? Não está totalmente flexbox, mas os outros estão, ó. Ele vai descendo, ó. Desceu as imagens. Apertou aqui, ó. Ele vai se reajustando. Então, assim, tá um site legal, com umas cores interessantes, né? Imagens interessantes. E aí, o que eu vou disponibilizar para vocês? As imagens como recurso e o Normalize como recurso.